olha aqui para mim. Então, eu vou separar hoje a nossa mensagem em 3 pontos. Estou falando isso para que facilite a sua anotação. Você que gosta de tomar nota, e eu incentivo você a fazer isso. Eu confesso para você que no meu tempo de participar de cultos como ouvinte, eu tinha o hábito de anotar a palavra todos os domingos. E isso me abençoou grandemente, tanto do ponto de vista de que o conteúdo fosse fixado no meu interior, como também me oportunizando a poder replicar aquilo que eu ouvi. Eu quero incentivar você, seja um replicador daquilo que você ouve. Acredite em mim, quando você ouve, existe uma porcentagem de absorção, mas quando você ensina, essa porcentagem aumenta consideravelmente. E você não está aqui apenas para ouvir, você está aqui para receber um conteúdo, para que de fato lá fora você possa abrir a sua boca e testemunhar. Quem está comigo, dá um glória a Deus. Então aperta o cinto, porque nós vamos decolar. A primeira coisa que eu quero mencionar é a respeito das considerações gerais da carta. 3 tópicos. Primeiro, quais são as considerações gerais? A primeira consideração: todas as vezes, pelo menos não todas, mas oportunamente isso sempre é feito, antes de se estudar um livro da Bíblia, se olha então para, de fato, reconhecermos a autoria daquele livro. E por mais que eu reconheço que é matéria que não merece nenhuma consideração do ponto de vista de discutir se foi ele ou não, até porque todos os pais da igreja concordam, até porque todos os elementos internos e externos testificam, e até porque durante os 4 capítulos da carta isso é muito visível. Mas a primeira consideração que eu quero fazer é a respeito da autoria. O livro de Filipenses, a carta à igreja de Filipos, foi escrita pelo apóstolo Paulo, que foi o próprio plantador da igreja de Filipos. Mas, se a primeira consideração então que eu estou fazendo é a respeito da autoria, a segunda consideração que eu quero fazer é a respeito de onde e quando Paulo escreveu essa carta. Até porque nós sabemos que a vida de Paulo foi um verdadeiro parque de diversões, né? Cheio de altos e baixos. E quando eu estou me referindo a altos e baixos, não estou falando que a parte baixa é uma parte ruim, não é isso. Mas foi uma vida um tanto quanto dinâmica, foi uma verdadeira aventura. O que Paulo passou, meu Deus do céu, não dá nem para falar que daria um livro, porque deram vários livros, né? O que Paulo passou foi uma verdadeira loucura. E isso nos mostra que nós temos que estar preparado para qualquer coisa. Nós temos que estar preparado porque nós não temos noção o que vai nos acometer na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Mas uma coisa eu sei, não importa onde estejamos, se suba aos céus, lá está. Se desça ao mais profundo abismo, tu estás comigo. Oh, aleluia! Então, amados, nós testificamos que não importa a circunstância, não importa o lugar, o Senhor é conosco. Você sabe, o apóstolo Paulo escreve a epístola aos Filipos, aos Filipenses, a igreja de Filipos, no momento aonde ele estava preso. Agora olha que louco, na semana passada em Atos 16, eu te mostrei que o fato de Paulo ter ido àquela cidade para pregar o evangelho, fez com que ele fosse preso naquela cidade. Então quando a igreja de Filipos foi plantada, Paulo foi preso em Filipos. Mas quando a carta aos Filipenses foi escrita, Paulo estava preso em Roma. Nós sabemos que Paulo foi preso por algumas vezes na sua vida, como por exemplo essa que eu acabei de citar, ele foi preso em Filipos. Nós sabemos também que Paulo foi preso em Jerusalém, Paulo foi preso em Cesareia, inclusive uma das ocasiões ele foi preso em Jerusalém, transferido para Cesareia, prisão essa que durou 2 anos, mas a história também nos conta que Paulo foi preso em Roma 2 vezes, e é interessante porque as 2 prisões de Paulo em Roma foram prisões completamente distintas, diferentes, foram contextos que um genuinamente não tem nada a ver com o outro, até porque, deixa eu falar da segunda primeiro. A segunda vez que Paulo foi preso em Roma, amados, foi o último acontecimento da sua vida antes do seu martírio.
na primeira vez, sabe onde Paulo ficou? Ele ficou preso em uma casa alugada. E inclusive, nessa casa alugada, na sua primeira prisão em Roma, ele tinha liberdade de receber muitas visitas. A história relata que o apóstolo Paulo conduzia a obra de Deus da prisão. A prova é tanta que não só apenas a carta aos Filipenses foi escrita quando ele estava preso em Roma pela primeira vez. A carta aos Filipenses é chamada de uma das cartas da prisão. Por quê? Porque o apóstolo Paulo escreveu 4 cartas quando ele tinha sido preso pela primeira vez em Roma. E a carta aos Filipenses é a última das 4 cartas. Antes ele tinha escrito a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta ao seu fiel discípulo Filemon e a carta aos Filipenses, na primeira vez que ele foi preso em Roma. Agora, na segunda vez que ele foi preso em Roma, amados, ele saiu da prisão para entrar para a história do cristianismo. Ele sai da prisão para ser morto. Ele sai da prisão para entrar para o livro dos mártires. Na segunda prisão de Paulo em Roma, por exemplo, ele escreve um livro. Qual que é o livro que ele escreve quando ele estava preso na segunda vez? A segunda epístola ao seu principal discípulo, Timóteo. E você percebe que na segunda carta de Timóteo, Paulo deixa muito claro que ele já não tinha mais esperança nenhuma de sair dali. Na realidade, eu acredito que Paulo, até no seu espírito, ele já sabia o que ia acontecer. Paulo, ele já tinha a convicção que a hora havia chegado. E ele mesmo vira para Timóteo e fala: ó Timóteo, agora eu vou ser oferecido em libação. Então, é muito importante que nós entendamos que Paulo escreve a carta aos Filipenses da prisão em Roma, mas não na sua segunda prisão, na sua primeira prisão. Então a carta de Filipenses é conhecida e chamada como uma das cartas da prisão. Uma das, porque foram 4, além da carta aos Filipenses, como eu mencionei há mais ou menos 1 minuto e 30 segundos atrás, estou brincando, é só um chute, que Paulo escreve também naquele lugar a carta aos Efésios, Colossenses, a Filemon e aos Filipenses. Quem está comigo fala glória a Deus. Aleluia. Semana passada um hater foi no Instagram da igreja e falou assim: ó, o culto foi uma bênção, mas o pastor não pregou, ele só deu aula de história. Ô meu filho, eu te perdoo em nome de Jesus. Estou brincando. Mas olha só, depois de mencionar a respeito, qual foi a primeira consideração? Fala assim comigo: a autoria da carta. Segunda consideração, fala assim: onde e quando. Mas em terceiro lugar, para você que é esse estudioso da palavra, eu quero te contar por que Paulo escreveu a carta. Quais foram as motivações que levaram o apóstolo a escrever a carta aos Filipenses? Foram 2 motivações, foram 2 motivos. Eu vou te contar o primeiro motivo, e vai ser algo que você vai ver ao longo da ministração, que eu vou repetir por algumas vezes, até porque essa é a principal marca do relacionamento entre Paulo e essa igreja, e esse povo, os filipenses. Em primeiro lugar, Paulo escreve a carta aos Filipenses para expressar a sua gratidão, para expressar a honra que Paulo sentia em se relacionar com aquele povo. Você sabe, amados, eu já iria te contar, mas eu vou só me adiantar aqui. Você sabe que essa igreja foi a igreja que mais honrou o apóstolo Paulo em todo o seu ministério. Foi a igreja mais generosa, até mesmo financeiramente, com o apóstolo. Foi a igreja mais parceira, e eu poderia afirmar que foi a igreja mais amiga. Ela foi uma igreja discípula e uma igreja amiga. Você sabe que ao longo do ministério, Deus nos dá amigos. Ao longo do ministério eu percebo que Deus coloca pessoas, Deus coloca famílias, Deus coloca casas, Deus coloca discípulos para serem verdadeiros bálsamos em nossa vida. Jesus experimentou isso. Você sabe que a história conta que todas as vezes que Jesus passava por Betânia, ele ficava, e eu já mencionei isso nesse púlpito em outra ocasião. Jesus, a história diz que todas as vezes que ele passava por alguma região que tinha Betânia no meio do caminho, Jesus ficava hospedado lá na casa daquela família, Maria, Marta e Lázaro.
E é por isso que você vê citações sobre essa família mais de uma vez, porque a Escritura diz que aquela família era amiga de Jesus. Por isso, todo mundo sabe, que quando Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro, o que Jesus fez? Chorou. Por que Jesus chorou a morte de Lázaro? Porque Lázaro era amigo de Jesus. E a parceria ali era tão forte, porque você sabe que onde Jesus ia 12 atrás. Uma coisa é falar, Jesus, pode pousar aí, tem short. Outra coisa é falar, Jesus, tem 13 shorts. Tem um short para você e para os 12. Então aquela igreja, finge que foi engraçado, fala, ai que bom, obrigado gente, eu amo vocês. Olha só, você sabe, por que eu estou falando isso? Não é porque eu estou empolgado, mas deixa eu voltar para cá, olha aqui para mim. Então eu percebo que ao longo do nosso ministério, Deus coloca pessoas que são verdadeiros amigos. Eu quero profetizar que você que é líder, você que tem um ministério, eu quero profetizar que Deus vai colocar discípulos na sua vida, que serão um verdadeiro bálsamo. Deus vai te dar casas de Betânias, Deus vai te dar casa de Filipos, Deus vai dar Filipenses para nós, amém? E eu quero profetizar também que você será como essa igreja. Você sabe, eu vou te contar um negócio, eu virei para o nosso pastor na última vez que eu tive reunião de discipulado, mês passado, eu falei, olha, eu quero que a nossa igreja seja um verdadeiro bálsamo para o seu ministério. Eu quero que a nossa igreja seja uma igreja que faça com que você associe o tempo de estar conosco com o tempo de desfrute, com o tempo de descanso. E eu vou te contar algo com muito amor e carinho. De todas as pessoas que já ministraram na nossa casa, ninguém recebeu a oferta que o nosso pastor recebeu. Pelo contrário, até sem mencionar valores aqui, todas as vezes que o nosso pastor pisa aqui, nós damos uma oferta que muitas vezes é o dobro ou até o triplo que nós damos para as outras pessoas, porque eu quero que a nossa igreja seja um verdadeiro bálsamo para o nosso apóstolo, amém? Olha só, primeiro motivo então que a carta foi escrita para expressar a gratidão do apóstolo Paulo a essa igreja amiga, parceira e generosa. Quantos estão aqui comigo? Mas o segundo motivo que a carta foi escrita, a carta também foi escrita para instrução e exortação. Mas, pastor, por qual motivo? A grande verdade é que a segunda razão pela qual a carta aos Filipenses foi escrita foi para alertar a igreja de dois perigos gravíssimos. Fala assim, alertar a igreja de dois perigos. Primeiro lugar, expressar gratidão. Segundo lugar, para alertar a igreja de dois perigos. Por quê? Porque eram dois perigos que estavam presentes na igreja. Paulo percebeu que havia alguns problemas internos. Então, como esse bom discipulador, ele decide então aproveitar para alertar, para mostrar, olha, já que vocês não estão percebendo, eu que estou de fora quero alertar vocês, tem duas coisas acontecendo. Você sabe quais eram os dois problemas graves que estavam acontecendo na igreja de Filipos, quando Paulo escreve a sua epístola aos Filipenses? Primeiro problema, falta de unidade. Estava acontecendo, só na igreja de Filipos, estava acontecendo falta de unidade. E eu até me referi pela manhã, eu usei o termo racha, mas depois eu até expliquei que eu falei, não é que estava acontecendo assim, que tinha uma parte que estava querendo ir embora, aquele racha literal, não, o que estava acontecendo era que pessoas que estavam dentro da igreja, eles não queriam nem sair da igreja, queriam ficar na igreja, mas não estavam vivendo em concordância de espírito, não estavam vivendo em alinhamento de corações. Você sabe que uma coisa é quando às vezes pessoas querem ir embora, está abençoado. Agora, outra coisa é quando pessoas querem permanecer no mesmo lugar, mas não têm a disposição de andar junto. Olha aqui para mim, você não pode permanecer em um lugar e não ter a disposição de andar junto. Nós precisamos andar juntos. Você sabe, amados, eu acredito que um espírito que o apóstolo Paulo nos ensina, todas as vezes que ele trata a questão de unidade em qualquer uma das suas epístolas, é que quando o povo de Deus não anda em unidade, o povo de Deus está negligenciando um princípio que a própria doutrina da Trindade nos ensina. Se você perceber, o próprio Deus anda em unidade.
O que é a doutrina da Trindade? É nós reconhecermos que a divindade se comporta em unidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Todas as vezes que o povo de Deus anda com falta de unidade, o povo de Deus está fazendo um desserviço para o ensinamento da doutrina da Trindade. Então, o apóstolo Paulo, ele teve que alertar, isso é muito sério. O que estava acontecendo, amados, é que tinham pessoas que eram líderes da igreja, tinha falta de alinhamento até mesmo dentro da liderança. Então o apóstolo falou, eu preciso de escrever a respeito disso. Mas esse não era o único problema, existia um outro problema que estava acontecendo. Além da falta da unidade, a igreja estava sendo atacada por ensinamentos errados. Heresias estavam tentando entrar dentro da igreja, e de tal maneira que nós podemos destacar duas coisas que estavam acontecendo. Algumas pessoas estavam querendo influenciar o povo a ter práticas judaizantes, e a gente pensando que às vezes foram só os gálatas que lutaram contra isso, mas não, os filipenses também precisaram ser alertados a respeito de não andar com práticas judaizantes. Mas além de práticas judaizantes, existiam alguns que estavam infiltrados na igreja, querendo também destilar um estilo de vida gnóstico, ensinar princípios gnósticos. O gnosticismo e o judaísmo estava entrando na igreja. Então o apóstolo Paulo, ele teve que se posicionar, e é por isso que eu também mencionaria lá na frente, mas eu já vou falar agora, que nós vemos o apóstolo Paulo trazendo alguns textos tão poderosos, como o texto de Filipenses capítulo 2, aonde nós temos uma das maiores aulas de cristologia na história da igreja. Um dos maiores textos da matéria cristologia, o estudo de Cristo, é Filipenses capítulo 2. Por quê? Porque como que você resolve o problema do gnosticismo e o problema do judaísmo, apontando para Cristo? Quem está comigo? Vamos avançar? Posso terminar a primeira parte? A última consideração que eu quero te dar são as 4 ênfases que essa carta possui. Então falei da autoria, eu falei de onde e quando ela foi escrita, eu falei que o apóstolo Paulo estava aproveitando para de fato manifestar as razões pelas quais ele escreve, e ele escreve em primeiro lugar por uma questão de gratidão, mas em segundo lugar para alertar a respeito de 2 perigos gravíssimos: a falta de unidade e a tentativa de heresias se perpetuarem no meio da igreja. Mas a última consideração que eu quero fazer é a respeito das 4 ênfases que essa carta possui de uma maneira muito clara. Qual que é a primeira ênfase? A primeira ênfase é a alegria. Diga comigo, alegria. Amado, fala mais alto, alegria. A epístola de Paulo aos Filipenses é o chamado livro da alegria, é a carta da alegria. O livro da alegria na Bíblia é o livro de Filipenses, e daqui a pouco eu até quero mencionar a respeito disso, porque nos 4 capítulos Paulo fala que nós precisamos de ter alegria, não importa em qual circunstância nós estamos submetidos. Paulo fala da alegria nos 4 capítulos, mas além de ser a carta da alegria, existe uma segunda ênfase, e a segunda ênfase é a unidade, como eu acabei de mencionar. Inclusive essa foi uma das razões pela qual o apóstolo escreve essa carta. Então, além do apóstolo enfatizar a alegria, ele enfatiza também a respeito da unidade, mas existem outras 2 coisas que são enfatizadas na epístola de Paulo aos Filipenses. A terceira coisa que é enfatizada, como eu também mencionei, é literalmente a pessoa de Cristo. Então Paulo, ele afirma, Cristo é divino, ele se fez servo, ele foi exaltado e ele voltará. A pessoa de Cristo é enfatizada na epístola de Paulo aos Filipenses. E em quarto e último lugar, a quarta ênfase, e é engraçado porque muitas vezes a gente não associa que talvez essa seria uma das ênfases da carta aos Filipenses.
de uma maneira muito clara, eu fico pensando que você já poderia vir à cabeça, quando eu falar qual que é essa quarta ênfase, que talvez seria uma ênfase da carta de Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, mas é também uma ênfase à carta aos Filipenses, a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Por quê? Porque a segunda vinda de Cristo, ela é mencionada nesses 4 capítulos por 10 vezes, ou seja, Paulo enfatiza a respeito desse dia, o dia com D maiúsculo, todas as vezes que você estiver lendo a palavra de Deus, e que você vê escrito dia com D maiúsculo, você pode alegrar o seu coração, porque esse dia faz referência ao dia do Senhor, é a razão do nosso aqui estar, é o desejo mais profundo da nossa alma, é o momento mais sublime da história da humanidade, quando Ele virá do céu para nos buscar, aleluia, oh aleluia. Quando eu pedi para você abrir a Bíblia, nós lemos os versos 1 e 2. Os versos 1 e 2 são a chamada saudação inicial. Então o apóstolo Paulo, ele começa com uma saudação. E eu quero contextualizar para você, irmãos, que o espírito dessa carta é um espírito de amor. Eu estava lendo alguns comentaristas afirmando que a carta aos Filipenses é um recado de amor, que a carta aos Filipenses é um bilhete de amor, que a carta aos Filipenses é um verdadeiro memorando de amor. E embora eu até mencionei que a obra-prima da cristologia, Filipenses capítulo 2, a carta aos Filipenses é muito mais do que uma exposição teológica. Nessa carta, o apóstolo Paulo, ele transborda o seu coração, cheio de alegria e gratidão, e ele demonstra um amor muito profundo a essa igreja esta que nós vimos na semana passada, que foi as primícias da Europa, a primeira igreja cristã na Europa. Você sabe, eu até te contaria, mas mais uma vez eu vou me adiantar, ele chama essa igreja de a minha coroa e a minha alegria. Imagina você pegar algo para falar assim, essa aqui é a minha coroa. Toda vez que eu abro o Instagram do Antônio Carlos, eu estou olhando aqui para ele, dá para perceber que a coroa da vida dele é a Rebequinha, né? Ele gosta de mostrar a Rebequinha, ele gosta de falar da Rebequinha, é a coroa da vida do pastor Antônio Carlos, não é verdade? Das coisas dessa terra, né? Porque eu sei que o seu coração é cheio das coisas do céu, aleluia. Mas olha aqui para mim, você sabe? A coroa da vida do apóstolo Paulo era a igreja de Filipos. A coroa da vida do apóstolo Paulo era os filipenses. Quem está empolgado para esse estudo aqui, dá um glória a Deus onde você está. Aleluia. Agora, o grande fato é que mesmo essa carta, sendo tão amorosa, sendo tão pessoal, o apóstolo Paulo, sim, também trabalha grandes temas teológicos. Talvez em nenhuma outra carta ele se aprofunda tanto na cristologia, como eu já me adiantei, como ele fez na carta aos Filipenses. Mas vamos lá, 8h31, horário de Brasília. Vamos para o ponto número 2. O primeiro ponto então são as considerações gerais. Mas agora eu quero falar a respeito de particularidades que nós literalmente percebemos e que vale a pena ser destacadas. O que significa isso, particularidades? É que o fato da carta ter sido escrita, o fato de nós estudarmos o conteúdo da carta, isso nos mostra alguns princípios. Eu quero te mostrar quais são os princípios bíblicos, os princípios cristãos que nós podemos aprender com o conteúdo geral da carta. E, obviamente, com todo o contexto da igreja de Filipenses, da igreja de Filipos, do povo de Filipenses, desde o seu nascimento até então, esse momento que o apóstolo escreve essa epístola. A primeira particularidade que eu quero destacar é que esta carta reflete o sucesso do propósito divino. Diga assim, esta carta reflete o sucesso do propósito divino. O que nós ouvimos a semana passada, a pregação inteira? Nós ouvimos que essa igreja, ela não foi plantada porque, em primeiro lugar,
nasceu no coração de Paulo plantar uma igreja na Europa. Foi no coração de Paulo que nasceu em primeiro lugar? Não, Paulo estava querendo ir para a Ásia. Nós vimos no versículo 6, se eu não me engano, de Atos 16, que o desejo de Paulo era ir para a Ásia, mas foi Deus quem direcionou Paulo a ir para a Europa. Ou seja, nós percebemos que a igreja de Filipos era um plano divino. Então a primeira coisa que nós aprendemos ao olhar para a carta de Filipenses é que de fato essa carta reflete que tudo aquilo que é plano de Deus, no final o resultado é um sucesso. Você sabe que eu quero até falar algo para você aqui, por mais que isso é chover no molhado, mas eu acredito que isso pode trazer luz a alguém que esteja passando por alguma circunstância. Nós não podemos, e isso eu tenho falado vários domingos aqui sobre isso, nós não podemos confundir sucesso com achar que ele sempre vem acompanhado de um contexto de mil maravilhas, de um contexto de apenas flores e rosas. Não é porque alguém está submetido a uma situação cheia de percalços que ele não esteja tendo êxito na empreitada. Você precisa ter muita clareza disso, que ter êxito na empreitada é diferente de achar que tudo vai acontecer com tranquilidade. Na semana passada, que nós estudamos a respeito da plantação da igreja, nós vimos que tudo o que aconteceu foi diferente de tranquilidade. Paulo foi açoitado, Paulo foi preso, mas ele teve êxito na plantação. Então nós percebemos que, se na sua vida algo der errado, com muito amor e carinho, era plano seu, não era plano de Deus. Mas se na sua vida você viver algo que é genuinamente um plano de Deus, o plano de Deus sempre será vitorioso, porque os planos de Deus sempre são vitoriosos. Essa igreja não tinha nascido em primeiro lugar no coração de um homem ou numa estratégia missionária, mas tinha nascido no coração de Deus. E aí, você sabe por que eu estou afirmando para você que essa carta reflete o sucesso? Porque semana passada vimos a respeito do nascimento, mas hoje, o fato do apóstolo Paulo ter escrito a carta é porque mostra que aquela igreja que tinha sido plantada, agora ela estava estabelecida, produzindo frutos que glorificam a Deus. Mas em segundo lugar, a segunda particularidade é que esta carta ela nos ensina que o sofrimento pelo evangelho, ele pode se transformar em alegria no evangelho. Eu vou repetir, essa carta nos ensina que o sofrimento pelo evangelho, ele pode se tornar alegria no evangelho. Porque, olha só, se você pegar um comentário que eu fiz hoje, linkando com todo o contexto da semana passada, você vai ter a conclusão de um raciocínio. Quando essa igreja foi plantada, e eu vou até usar um outro verbo, estou falando de plantação, eu vou te falar uma coisa, essa igreja foi regada com duas coisas, com lágrimas e sangue. Hoje de manhã eu estava falando sobre isso, porque eu fiquei pensando, você tem noção, o que talvez um homem deve sentir quando está sendo açoitado? Eu acredito que inevitavelmente esse homem derrama duas coisas, ele derrama sangue, porque o açoite obviamente faz com que sangue seja derramado, mas eu fico pensando que a dor deve ser tão forte, que deve ser impossível não chorar. Você pode jogar fora, esse é só o meu chutômetro, a minha imaginação, mas o fato é, que se isso realmente aconteceu, o solo, entenda o que eu estou falando, né? O solo dessa igreja foi regado com lágrimas e sangue. Por quê? Porque existia um homem disposto a derramar sangue e lágrimas pelo evangelho de Cristo Jesus. Ou seja, se hoje, no começo dessa mensagem, na introdução, na consideração geral sobre o livro, eu te disse que essa foi a igreja que mais gerou alegria no coração de Paulo,
Se eu te contei que essa foi a igreja, que foi para Paulo um verdadeiro descanso, um verdadeiro deleite, um verdadeiro desfrute, eu posso afirmar para você, que aquilo que antes era sofrimento pelo Evangelho, depois vai se tornar alegria no Evangelho. Sabe o que é isso? Deus pode transformar a situação de maior angústia da sua vida, se ela é vivida com uma motivação de estar passando com interesse de glorificar o Evangelho, Deus pode transformar em um verdadeiro deleite. O sofrimento pelo Evangelho pode se transformar em alegria no Evangelho. Esse solo regado por lágrimas e sangue, depois se torna o maior bálsamo da vida do apóstolo Paulo. Mas a terceira particularidade é que essa carta, e assim como a igreja, refletem o fato de que nenhuma circunstância tem poder para frustrar os planos benditos de Deus, os propósitos de Deus. Nenhuma circunstância tem poder para frustrar o que Deus quer fazer. Por exemplo, se você perceber, não apenas no momento da plantação Paulo foi preso, mas aqui, no momento do exercício do discipulado, Paulo está preso de novo. Gente, olha que loucura, você parou para pensar nisso? Semana passada o homem está preso em Filipos, nessa semana o homem está preso em Roma, olha que loucura. Agora, sabe o que é que devia dar um nó na cabeça do povo? Um nó na cabeça dos inimigos da cruz? O homem está preso e a igreja está sendo discipulada. O homem está preso e a igreja está sendo edificada. O homem está preso e a igreja está sendo liberta pelos ensinamentos da palavra de Deus. Que é isso? Não importa as circunstâncias, não importa nada. Os planos e propósitos benditos de Deus nunca serão frustrados. Isso é uma loucura. Você sabe que Paulo morria de vontade de ir para Roma, porque Paulo falava, e eu vou te contar uma coisa mais louca ainda, não apenas Paulo tinha vontade de ir para Roma, como o próprio Deus um dia virou para Paulo e falou: Paulo, você vai para Roma, porque teve um dia que Paulo estava testemunhando em Jerusalém, o Espírito Santo virou para ele e falou assim: Paulo, assim como hoje você está testemunhando em Jerusalém, um dia eu vou te levar para você testemunhar em Roma também. Então Paulo queria ir para Roma, o Espírito Santo falou que ele ia para Roma, aí ele chega em Roma só que preso. Que loucura. Mas não importa, ele está fazendo a obra de Deus na cidade de Roma, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas para caminharmos para o fim do ponto número 2 e irmos para o último momento da palavra, essa carta ela reflete a verdadeira e gloriosa alegria do cristão, apesar das circunstâncias. Se você é cristão, Deus tem um chamado para você. O chamado de Deus para um cristão é a alegria. Nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o povo da alegria. Por quê? Porque para todos os povos lá fora, a alegria é circunstancial, mas para o povo de Deus, a alegria é ultra circunstancial. As pessoas lá fora precisam de um motivo para se alegrar. As pessoas lá fora precisam de uma notícia para se alegrar. Mas nós nos alegramos porque nós já recebemos uma notícia. A notícia que nós recebemos, nós até a chamamos de a boa notícia. As boas novas do Evangelho. É a maior notícia que um ser humano poderia ouvir. Essa notícia faz com que a minha alegria não esteja submetida àquilo que eu estou passando no dia que eu chamo de hoje. Mas a minha alegria está relacionada com aquilo que eu recebi de Deus no dia que se chama ontem, e para o lugar que eu sei que Deus me levará no dia que se chama amanhã. Porque ontem Ele se entregou na cruz do Calvário, e amanhã eu irei habitar com Ele permanentemente, eternamente, pessoalmente, diariamente, por toda a eternidade. Então não importa o que eu esteja passando hoje, a notícia que eu recebi ontem e o lugar para onde eu serei transportado amanhã me faz ter a convicção que as notícias do dia que se chama hoje não irão me abalar. E Paulo,
nos 4 capítulos, ele vai nos instruir a vivermos debaixo dessa revelação. Vê se isso não é uma ênfase, por isso que foi a primeira das 4. No capítulo 1, ele vira para nós e fala assim: filhos, eu estou falando nós porque, por mais que essa carta foi escrita aos Filipenses, a partir do momento que essa carta foi colocada no cânon sagrado, a partir do momento que essa carta foi considerada divinamente inspirada, tudo aquilo que Paulo diz aos Filipenses é aquilo que o Espírito Santo deseja dizer à igreja Emaús. No capítulo 1, a instrução de Paulo é que a alegria precisa ser vivida a despeito das circunstâncias adversas. Não importa a circunstância adversa que você pode estar submetido, você tem que se alegrar. Mas sabe o que é engraçado? É engraçado o que ele fala no capítulo 2. No capítulo 1 ele fala assim, você tem que se alegrar, independente da circunstância que você está. Mas no capítulo 2 ele fala assim, você tem que se alegrar, independente das pessoas que tentam se levantar para roubar a sua alegria. Eita, é porque, eu estou brincando, é porque é o seguinte, uma coisa, alguém falou, nossa pastor, eu só concordei com a palavra de Deus, é porque eu quero fazer uma brincadeira, é o seguinte, uma consideração, uma coisa é nós reconhecermos que, muitas vezes, circunstâncias tentam nos roubar a alegria, mas existem alguns momentos que quem tenta roubar a nossa alegria não são as circunstâncias, mas são pessoas. E o apóstolo Paulo fala no capítulo 2, se no capítulo 1 eu te disse, que você não pode permitir que a circunstância roube a alegria, no capítulo 2 eu estou aqui te contando, que você não pode permitir que pessoas roubem a sua alegria. Mas Paulo continua, e no capítulo 3 ele diz, a alegria deve ser vivida a despeito das preocupações com as coisas terrenas. Isso é engraçado, porque muitas vezes, a preocupação, entre aspas, pode até ter uma motivação correta, talvez a responsabilidade. Vamos ser bem honestos, pessoas responsáveis são cheias de precauções, e muitas vezes, uma precaução pode se tornar uma preocupação. Então às vezes é isso, você só está preocupado, porque você tem que ficar, como que você não fica? Você é um pai de família, você é cheio de responsabilidades, mas o apóstolo Paulo está falando, a alegria tem que ser vivida e experimentada na sua vida, apesar das circunstâncias, apesar das pessoas, mas também, apesar das preocupações terrenas. Mas em último lugar, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, ele também nos diz, que nós devemos viver uma vida alegre, apesar da nossa ansiedade. Você sabe que talvez uma coisa é a preocupação com hoje, mas outra coisa é a ansiedade do amanhã. O apóstolo Paulo fala, a sua alegria tem que estar permanente, mesmo quando você está cheio de preocupação com o dia de hoje, capítulo 3, mas mesmo quando você está ansioso com relação ao seu futuro, capítulo 4, porque a ansiedade, ela tenta nos roubar o oxigênio. Você sabe, uma pessoa ansiosa, parece que ela não respira. O chamado para todo cristão, conforme a palavra do Senhor aos Filipenses, é que apesar das circunstâncias, nós devemos ser alegres. Mas para encerrarmos esse culto, essa era a parte que vocês falavam, Deus está te vendo miserável. Olha aqui para mim, para encerrar, então em primeiro lugar eu falei a respeito das considerações gerais, em segundo lugar eu trouxe as particularidades que nós aprendemos, lições que nós tiramos, mas agora eu quero entrar no texto propriamente dito, e por isso que eu te disse que hoje eu não ia sair da primeira frase, porque a epístola de Paulo aos Filipenses começa assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Eu vou encerrar o culto ficando só nessa linha, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aqui nós percebemos uma coisa, vamos ter uma conversa aqui nós dois.
Isso aqui é uma carta. Nós percebemos que a maneira com a qual as pessoas escreviam cartas na antiguidade tem uma diferença pontual com a maneira pela qual nós escrevemos cartas nos dias de hoje. Tudo bem que eu sei que de maneira literal, nos dias de hoje, a gente não escreve tantas cartas assim, né? Carta foi uma parada meio abolida. Talvez hoje o que se tem mais parecido com carta é um e-mail. Mas tem muitos aqui da minha idade, ou até um pouco mais, estou te vendo, que você já escreveu cartas na sua vida. E o que é engraçado? Que aqui, antigamente, nós percebemos então, que as pessoas tinham o costume de se apresentar para depois escrever a carta. Nós não temos esse hábito. O nosso hábito é de escrevermos a carta para depois assinar embaixo. Já percebeu que muitas vezes nós assinamos o que nós escrevemos, mas antes as pessoas se apresentavam antes de escrever. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele começa a carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Agora, além de mencionar a respeito dessa pequena diferença da maneira pela qual cartas são escritas hoje, falando a respeito da apresentação e da assinatura, é engraçado porque quando eu fiz uma consideração a respeito da autoria, eu afirmei para você que esse livro foi escrito pelo apóstolo Paulo, mas você vê que Paulo, ele saúda a igreja colocando Timóteo do lado dele, mas isso foi uma colocação do apóstolo Paulo, não para dizer ou afirmar que Timóteo é um coautor da carta. Não existe absolutamente nada que houvesse acontecido para nos fazer pensar que Timóteo era um coautor da carta. Não, Paulo só foi generoso em colocar Timóteo ali do seu lado nessa citação. Por que Paulo fez isso? Eu acredito que por pelo menos 2 motivos. O primeiro motivo pelo qual Paulo menciona o nome de Timóteo é até para expressar a gratidão de Paulo, tendo em vista que Paulo estava preso e que Timóteo o havia visitado na prisão. Timóteo era um discípulo fiel que estava do lado de Paulo. Então, por algumas vezes nessa primeira prisão, porque como eu te falei, das 2 vezes que ele foi preso em Roma, a segunda ele estava lá numa masmorra romana, em um calabouço. A segunda foi um ambiente terrível. Não que na primeira não tenha sido terrível, porque só de estar preso é uma parada muito terrível. Mas a primeira ele estava numa casa. Então, aparentemente, entre aspas, era um ambiente não tão terrível quanto a primeira prisão. Então, a segunda prisão, perdão. Então, Paulo recebeu várias visitas e de Timóteo. E o segundo motivo também que ele quis mencionar Timóteo, é porque nós percebemos que no capítulo 2 do livro de Filipenses, o que Paulo faz? Ele fala para aquela igreja, ele vira para os filipenses e fala: galera, eu quero enviar Timóteo para estar com vocês. Ele fala isso no capítulo 2. Então, Paulo está já introduzindo a figura de Timóteo, para que depois as pessoas recebam a visita de Timóteo com o coração aberto. Agora, vamos finalizar o culto, até porque todo pastor tem pelo menos 3 para finalizar, então já soltei 2, na próxima vez que eu falar, eu vou estar acabando de verdade. Então olha aqui para mim, vamos falar sobre o remetente dessa carta, Paulo. Essa carta começa com o nome do seu remetente, Paulo. O terceiro e último ponto da nossa mensagem é uma pergunta: quem foi Paulo? Quem é Paulo? E hoje eu quero te contar e te afirmar quem é esse homem chamado Paulo. A primeira coisa que eu quero te contar é que Paulo, ele era um grande homem. Paulo, do ponto de vista da sociedade, ele era um grande homem. Nós sabemos, por exemplo, que o nome Paulo é a versão grega do seu nome em hebraico, Saulo. Nós percebemos que quando esse homem aparece na palavra de Deus, ele aparece com a citação do seu nome em hebraico, Saulo. Por exemplo, no capítulo 9, quando ele é o personagem principal daquele capítulo, tendo em vista que a descrição da cena da sua conversão, nós vemos em todo momento o próprio Deus chamando ele de Saulo, mas depois ele passa a ser conhecido como Paulo. Por quê? Porque a grande diferença é que depois que Paulo começa o seu ministério, ele inevitavelmente viaja
prega, ele discipula, ele tem um exercício ministerial em regiões que foram povoadas pelos gregos, e também em regiões que sofreram uma influência do helenismo. Então por isso que Paulo, ele tem, entre aspas, o seu nome mudado. Ao invés de ser conhecido pela versão hebraica, Saulo, ele passa então a ser conhecido pela versão grega do seu nome, Paulo. Nós sabemos, até porque é uma expressão que todo mundo usa, a cidade onde Paulo nasceu. Paulo era Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. Mas o interessante é que mesmo tendo nascido em Tarso, Paulo era filho de pais judeus. Agora, o mais louco ainda é que, além de ser filho de pais judeus, o apóstolo Paulo, ele recebeu o privilégio, ele recebeu a honra de ter sido feito um cidadão romano. Lembra que na semana passada, em Atos 16, quando ele foi ser liberado da prisão, que ele mencionou isso? Ou seja, ele era filho de pais judeus, mas ele também se tornou um cidadão romano. Você sabe que, além disso, uma consideração que vale a pena ser realizada, é que o apóstolo Paulo, ele teve um privilégio muito grande. Ele foi enviado para Jerusalém, para ser treinado por um dos maiores mestres da lei na época, Gamaliel. E quando Paulo foi treinado por Gamaliel, Gamaliel era um mestre na lei, Paulo inclusive viveu mais duas coisas muito importantes do ponto de vista social na sua vida. A primeira das coisas é que Paulo entra para aquele grupo que nós poderíamos até chamar de seita, que era o grupo mais restrito do judaísmo. Qual que era o grupo mais restrito do judaísmo? O farisaísmo, os fariseus. Paulo se tornou um fariseu. Agora, além de Paulo ter se tornado um fariseu, a última consideração que eu quero fazer a respeito dessa primeira consideração de quem foi Paulo, um grande homem, é que Paulo ainda teve a honra e o privilégio de entrar para o principal de todos os concílios de Jerusalém e da nação de Israel. Paulo se tornou membro do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte. Então, inevitavelmente, nós precisamos de reconhecer que Paulo era um grande homem. Mas em segundo lugar, além de Paulo ser um grande homem, Paulo também, nós sabemos disso, porque para nós cristãos, foi assim que Paulo apareceu na Bíblia pela primeira vez. Você sabe que um dos primeiros momentos que nós temos um conhecimento a respeito de Paulo, é no final do capítulo 7. Olha, o capítulo 7 é um dos capítulos 7 do livro de Atos, perdão, não me referi a qual livro eu estava citando. Atos capítulo 7 é uma das histórias mais marcantes para nós cristãos. Porque em Atos 7 nós temos o martírio de Estevão. Em Atos 7 nós estamos vendo que pela primeira vez na história, um homem está morrendo em favor do nome de Cristo. Estevão foi o primeiro dos mártires cristãos. Nós sabemos que os profetas, muitos deles no Antigo Testamento, morreram martirizados. Mas eu estou me referindo ao cristianismo. Os profetas, como Isaías, que morreu da maneira que ele morreu, obviamente ele profetizou acerca da vinda de Cristo. Agora nós estamos falando para aqueles que morreram defendendo o nome de Cristo depois dele ter vindo. E sabe o que é interessante? Em Atos capítulo 7, sabe o que Lucas, o autor do livro de Atos, nos conta? Que lá na cena da morte de Estevão, Saulo estava presente. Agora, por que Saulo estava presente? Por conta da segunda consideração. Se a primeira consideração é que Saulo era um grande homem, a segunda consideração é que Saulo, ou Paulo, era um grande perseguidor. Paulo, um grande perseguidor. Por que Paulo era um grande perseguidor? Porque vejamos, a maneira com a qual ele foi criado. Você sabe qual que é a maior dádiva de um pai? É criar os seus filhos no seu caminho. Eu sou pai de 2 moças. Qual que é o maior sonho e desejo que eu tenho no meu coração? Que elas possam trilhar esses ensinamentos, que elas possam dar continuidade a essa obra que nós estamos iniciando. Então, você tem que entender que se Paulo era filho de judeus, Paulo, ele era muito zeloso por aquilo que seus pais acreditavam. Se Paulo andou com um camarada como Gamaliel, ele era muito zeloso,
pelos ensinamentos do seu mestre. Então você tem noção, se ele era zeloso, se ele era fariseu, ele era um homem culto, estudioso da lei, o que começou a acontecer? Quando ele ouve falar, para ele era uma seita, que tinha uma galera, que inclusive era chamada de os do caminho, aleluia, caminho com C maiúsculo. Paulo, judeu, zeloso, fariseu de fariseus, quando ele começou a ouvir falar desse negócio, ele falou, pera aqui, que mané caminho é esse aqui? Tinha um tal de um Galileu, que estava fazendo regaço, e aí inclusive, essas pessoas que eram discípulos desse Galileu, afirmavam que ele era o Messias. Paulo falou, mas que zombaria é essa, a lei de Deus? Paulo, ele tem até uma motivação de achar que aquilo que ele estava fazendo em proteção ao reino de Deus. Então, Paulo, ele resolveu trabalhar, ele resolveu se doar incansavelmente no combate a essa ideologia chamada caminho. Então você sabe o que Paulo fazia? Paulo entrava nas casas, Paulo arrastava pessoas, Paulo algemava, Paulo açoitava, Paulo prendia, Paulo matava os cristãos. Paulo era o grande terror da igreja primitiva. E Paulo não sabia que ao perseguir a igreja, Paulo estava perseguindo ao próprio Deus. Paulo não sabia que ao mexer com os cristãos, ele estava mexendo com a menina dos olhos de Deus. Quero falar algo para você com muito amor e carinho, você que talvez está me assistindo, tome muito cuidado na sua vida, em como você fala a respeito da igreja. Tome muito cuidado, aquilo que está no seu coração a respeito daquela que é a chamada, a menina dos olhos de Deus. Deus zela pela sua igreja, Deus zela pela sua noiva. Paulo era um grande homem, mas Paulo também era um grande perseguidor. Mas em terceiro lugar, e eu gostaria de chamar o time de adoração, porque agora eu estou terminando de verdade, aleluia. Esse grande homem e esse grande perseguidor, ele se tornou também um grande convertido. A luz do evangelho brilhou sobre a vida de Paulo. Agora talvez você possa me perguntar, mas Vinícius, por que você está elaborando essa frase dessa maneira, um grande convertido? Por que você simplesmente não está contando que Paulo se converteu? Porque eu quero enfatizar com você os elementos presentes na conversão de Paulo. E sim, eu repetirei o que eu disse, Paulo se tornou um grande convertido. E eu tenho algumas considerações a fazer nesse momento. Paulo foi sim um grande convertido, porque em primeiro lugar, não foi Paulo quem buscou a Cristo, mas foi Cristo quem buscou a Paulo. Paulo não estava buscando por Jesus, pelo contrário, Paulo estava indo perseguir a igreja. Paulo não era um homem que buscava Deus, mas muito pelo contrário, Deus foi aquele que buscou o homem. E esta é a verdade absoluta sobre todas as conversões. Não fostes vós que escolhestes a mim, conforme o apóstolo João declara a respeito das palavras de Jesus, mas eu vos escolhi, e vos designei para que vades e deis frutos, e não é qualquer fruto, são frutos que permanecem. Se você olhar para a história da sua conversão, você não estava buscando a Deus, você estava buscando os prazeres dessa vida, você estava buscando a satisfação em tantos lugares, mas um dia você descobriu: eu procurei em outro lugar, em tantas coisas. Nós vamos cantar essa música no final. Olha aqui para mim. Toda conversão nasce com a atitude de Deus
em salvar o homem. Não foi. Não foi. Não foi o homem. Não, nós vamos cantar Eu Tenho Você. Que essa é Sinto Fluir, não é? Vamos cantar Eu Tenho Você. Mas em segundo lugar, sim, primeiro, Paulo não foi aquele que buscou a Cristo, mas eu quero te contar também, que não foi ele quem se rendeu a Cristo. Ele foi rendido a Cristo. Você sabe que não aconteceu de voluntariamente Paulo pensar, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou me render a esse Jesus. Eu acho que eu vou me render a essa ideologia do caminho. Não, não foi assim que aconteceu. Não foi voluntariamente. Ou tampouco foi através da conclusão de uma linha de raciocínio lógica. Não. Eu quero te contar uma coisa. Paulo foi rendido a Cristo. Eu quero te contar o que aconteceu. Jesus derrubou aquele homem. Deus jogou Paulo no chão. Deus o humilhou. Deus o abateu, enquanto ele ainda respirava ameaças. Em terceiro lugar, não foi Paulo quem gritou da terra para o céu, mas foi o céu quem gritou para a terra. Você sabe por quê? Porque não foi Paulo que falou alguma coisa, foi Deus que falou: Saulo, Saulo. Você sabe que eu percebo que quando Jesus faz questão de repetir o nome, Jesus está passando um recado. Eu te conheço, eu sei quem você é, Isabela, Luísa, eu sei quem é você, eu te conheço, Maria, o céu foi quem gritou: Saulo, Saulo, por que me persegue, Saulo? Aí depois a terra responde: quem és tu? Quem és tu, Senhor? E ele responde: eu sou Cristo, a quem tu persegues. A iniciativa vem de Deus, a iniciativa nasce do céu. Em último lugar, nesse ponto de que Paulo é um grande convertido, é que não foi Paulo quem entrou para o Evangelho, mas foi o Evangelho que entrou em Paulo. Aquela situação toda tinha deixado Paulo atordoado. Paulo ficou até cego. Vê lá se Paulo tinha condição de tomar alguma decisão. Vê lá se Paulo tinha alguma condição de ver alguma coisa. O homem estava cego. A palavra de Deus mostra que o que acontece é muito louco. Você quer ver quando que o Evangelho entra na vida de um camarada? Simples, é só você pensar que Paulo estava entrando em Damasco com uma chibata na mão. Ele achou que ele ia entrar em Damasco assim, mas depois a chibata cai no chão e ele entra em Damasco segurando uma mão. Se você percebe, a entrada de Paulo em Damasco nos mostra que o Evangelho havia entrado no seu coração. É interessante porque, como está escrito, Paulo respirava ameaças. Sabe o que é isso? Que ao invés de entrar em Damasco respirando ameaças, ele entrou em Damasco de joelhos para o Deus Todo-Poderoso. Ao invés de entrar em Damasco como um terrível perseguidor da igreja, Paulo entrou em Damasco como um irmão dos membros da igreja. Ao invés de entrar em Damasco pronto para fazer o que ele ia fazer, como embaixador da morte, Paulo entra em Damasco como um futuro proclamador da ressurreição do autor da vida. Oh, amados, Paulo foi um homem convertido, mas eu quero te dizer que, além de se tornar um homem convertido, Paulo depois acabou se tornando um grande missionário. Paulo, um grande homem, um grande perseguidor, convertido, se torna também um grande missionário. Sabe por quê? Porque quando ele nasceu de novo, Deus virou para ele e disse: este é para mim
um instrumento. Ele não apenas hoje está recebendo perdão para pecados, ele está recebendo também uma nova identidade, ele está recebendo também uma nova missão. Agora, eu não estou apagando o passado dele apenas, eu estou escrevendo um novo futuro. Esse homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Hoje, se a luz do Evangelho brilhar na sua vida, se a luz do Evangelho brilhar no seu coração, eu quero te falar, você também receberá uma nova identidade, você também receberá uma nova missão, e você também será um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus a todos os povos. Sabe o que é poderoso? Aquele que era o maior problema da igreja, se tornou a maior bênção da igreja. Vê lá se tem alguma bênção maior para nós cristãos do que o apóstolo Paulo. Talvez o homem que mais discipulou a igreja neotestamentária, talvez não, foi ele. O maior problema se tornou a maior bênção. Hoje de manhã eu estava falando, eu sinto de repente, olha aqui para mim, talvez você vai chegar no seu trabalho amanhã, e você pode associar que tem alguém ali que parece que é um problema. Eu quero profetizar, vai nascer de novo e vai se tornar a maior bênção do seu trabalho, porque Deus transforma o maior problema na maior bênção. Deus transforma aquele que era o maior opositor do cristianismo no maior apologeta do cristianismo. Ninguém defendeu a fé cristã como esse homem. Aquele que era a maior ameaça se tornou o maior plantador de igrejas. Aquele que era, ele se tornou tudo aquilo que ninguém nunca imaginou que ele seria. Louvado seja Deus por homens como Ananias, os consolidadores. Que o Senhor levante esses. Aquele que tentava destruir a igreja, ele se tornou o maior evangelista da história da igreja. Sabe o que é louco? Aquele que trazia cartas do Sinédrio para prender, ele passou a escrever e enviar cartas para libertar. Ele é o maior missionário da igreja. Eu concordo com Michael Green, que hoje existe um cenário que precisa ser mudado, porque na nossa geração, muitos missionários não querem ser teólogos, e muitos teólogos não querem ser missionários. Mas a grande verdade é que nós precisamos de aprender com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era um missionário, ele inevitavelmente foi o maior teólogo da história da igreja. Ele foi o maior evangelista da igreja. Ele foi o maior plantador de igrejas no primeiro século. Ele fez 3 viagens missionárias. Ele percorreu a Europa, ele percorreu a Ásia, ele chegou no coração de Roma. Ele escreveu mais do que qualquer outro autor do Novo Testamento. Mas Paulo não se tornou apenas um grande missionário. A carta aos Filipenses nos mostra que Paulo era um grande amigo. É encantador nós vermos como que ele abre essa carta. Paulo e Timóteo, servo de vocês. Se você notar, de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo, você vai perceber uma metodologia. Ele sempre se apresenta como apóstolo. Abre lá a epístola aos Romanos. Paulo, apóstolo de Jesus. Só tem 3 cartas que ele não se apresenta como apóstolo. As 2 cartas às igrejas da Macedônia e a carta ao seu filho na fé, Filemon. Por que Paulo não se apresentou como um apóstolo? Ele podia ter falado igual ele falou, e está tudo certo, porque ele é. Mas é que a grande verdade é que Paulo era um grande amigo. Sabe por quê? Porque a igreja de Filipos, o povo de Filipenses, amava tanto Paulo, honrava tanto Paulo, mas acima de tudo reconhecia tanto Paulo, que Paulo não precisava de se apresentar como apóstolo, porque ele já era tratado como tal. Paulo não precisava de falar o óbvio,
porque ele já era um para aquelas pessoas. Você sabe que Paulo simplesmente podia se apresentar como um amigo, porque o relacionamento deles era tão profundo e tão íntimo, que isso permitia com que ele mudasse a sua metodologia de se apresentar às igrejas, quando ele enviava uma carta. Paulo era um grande amigo, ele não precisava defender o seu apostolado para aquela igreja, ele escreve como um amigo que escrevia para outro, porque aquela igreja nunca havia questionado a autoridade apostólica de Paulo. Ao contrário, essa igreja foi o maior suporte do seu ministério. Por isso que ele escreve como alguém que tem intimidade. Em último lugar, eu quero que você se coloque de pé. Paulo, servo de Cristo. Você sabe que ele não apenas não o apresenta como apóstolo, mas ele se apresenta como um servo. E o interessante é que, se nós olharmos para o texto original, a palavra que Paulo usa é a palavra doulos. A palavra doulos, ela escreve para nós doulos, ela na sua literalidade até poderia ser traduzida em outra palavra, porque doulos não é simplesmente você ser um servo, doulos é você ser um escravo. Paulo, ele se apresenta à igreja de Filipos como: eu sou Paulo, um escravo de Cristo. Eu sou Paulo, um doulos de Cristo Jesus. E a grande verdade é que, quando nós reconhecermos que somos um doulos, existem algumas características que acompanham a nossa vida. Porque a primeira consideração que eu tenho para fazer daquilo que é genuinamente ser um doulos, é que ser um doulos é ser possessão absoluta de alguém. Se você é um escravo, quer dizer que você pertence a alguém que você chama de seu senhor. Paulo está falando: eu sou propriedade de Cristo, Ele é o dono da minha vida, eu pertenço a Ele. O meu projeto de vida é fazer a sua vontade. E aí, se eu posso te afirmar que ser um doulos é ser possessão absoluta de alguém, em segundo lugar, ser um doulos é dever a Ele, a esse alguém, uma obediência absoluta. Portanto, com muito amor e carinho, eu quero te falar uma coisa: se você se considera um escravo de Cristo, um servo de Cristo, um doulos de Cristo, você não pode querer se assentar no trono da sua vida. Você não pode querer se assentar no trono das decisões. Você precisa de reconhecer o senhorio daquele que está sentado em seu alto e sublime trono, e você tomar uma decisão de não fazer a sua vontade, mas a tua vontade. Ser um doulos de Cristo, em último lugar, é você receber o maior de todos os títulos da terra. Você sabe que os seres humanos, eles gastam as suas vidas atrás de títulos. Os seres humanos, eles gastam tudo que tem para tentar se tornar alguma coisa. A maior busca das pessoas é por aquilo que elas receberão antes do seu nome. É você ser chamado de um mestre, é você ser chamado de um doutor, você ser chamado de um pastor, você ser chamado de um reverendo, você ser chamado disso ou você ser chamado de aquilo. As pessoas gastam tempo, gastam dinheiro, gastam energia, gastam esforço, gastam estudo, e não há nada de errado. Mas eu só quero te contar: o maior de todos os privilégios não é ser doutor, é ser escravo. Ser um doulos de Cristo é receber o título mais solene da humanidade. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aí ele continua dizendo: a todos os santos. Que santos são esses? Eu estou aqui falando do remetente, mas quem que é o destinatário? Tudo isso no mesmo lugar,
no mesmo horário, no mesmo canal. Domingo que vem eu vou te contar quem são esses santos, os filipenses. Erga suas mãos aos céus, feche os olhos. Vamos declarar que somos convertidos como o apóstolo Paulo é. E vamos cantar essa canção para finalizar e permitir que essas palavras entrem no nosso coração e que nós possamos nos apaixonar por Ele. Mas eu demorei para perceber